Sejam bem-vindos ao curso Formando Líderes. O nosso primeiro módulo será o módulo Evangelismo e Discipulado. Começaremos na primeira semana do mês de agosto. Cada módulo é composto por 37 horas aula. Então, nós teremos aí uma média de mais ou menos 2 meses para cada módulo. O segundo módulo começará no mês de outubro, já na primeira ou na segunda semana. Eu vou apresentar para vocês de forma breve a ementa do nosso curso e logo em seguida algumas atividades que vocês precisarão fazer, algumas leituras que vocês precisarão fazer para se preparar, então, já para esse primeiro módulo. O objetivo do módulo, então, é apresentar orientações práticas de como ler o Evangelho de Marcos. Essas orientações que serão repassadas, elas servem para todos os evangelhos, e principalmente para os evangelhos sinóticos. Mas nós vamos tomar como exemplo o Evangelho de Marcos. O nosso objetivo, então, é reconhecer as características literárias do Evangelho, reconhecendo, então, as suas estruturas e, consequentemente, compreendendo qual é a sua mensagem central. O objetivo é que, ao entender a organização do Evangelho, a forma como ele foi estruturado e, consequentemente, como que o ensino principal, como que a mensagem principal do Evangelho de Marcos foi transmitida por meio dessas características e estruturas, através disso, o aluno, então, conseguindo compreender isso, o objetivo é que ele seja capaz de evangelizar ou de discipular alguém por meio da leitura do Evangelho de Marcos. Então, essa é a nossa proposta para o primeiro módulo, é que você compreenda a organização com base nas características literárias do Evangelho e, consequentemente, você consiga interpretar, aplicar corretamente e também, em um outro momento, você consiga aplicar toda essa metodologia, ensinando alguém a como fazer a leitura do Evangelho de Marcos. Os nossos objetivos, então, são basicamente 3 objetivos. Primeiro, capacitar o aluno a reconhecer essas características literárias do Evangelho de Marcos. Segundo objetivo, capacitar o aluno a identificar a mensagem central e a organização do texto. Então, em cada momento, nós teremos uma parte teórica, que é a parte inicial do curso. Os nossos primeiros encontros, nós iremos focar nessa organização, nessa composição literária do Evangelho de Marcos, e também iremos entender como nós conseguimos chegar a essa mensagem central, como conseguimos reconhecer essa organização da estrutura do texto bíblico. Então, nós vamos fazer isso tanto de forma entendendo a teoria no primeiro momento, e depois, nos demais encontros, faremos isso de forma muito prática, usando o Evangelho de Marcos, avançando em cada sessão, em cada cena, entendendo como esses princípios se aplicam. Por fim, o nosso objetivo é capacitar o aluno a evangelizar e a discipular por meio da leitura do Evangelho de Marcos. O nosso grande objetivo é que, no final do curso, o aluno ele esteja apto para evangelizar alguém por meio da leitura do Evangelho de Marcos, ou também para discipular alguém. Essa tem sido uma metodologia que tem sido esquecida pela igreja atual, pela igreja brasileira, onde a palavra de Deus é, sem dúvida nenhuma, a única ferramenta que pode gerar fé no coração do pecador, assim como também o único recurso que pode trazer crescimento ao coração do salvo. Isso não se alcança simplesmente por meio de uma abordagem rápida, sucinta, de 3 ou 4 ou 5 passos. Mas esses resultados nós alcançamos por meio de um investimento, da dedicação, de um tempo, de uma caminhada, um processo longo, consistente, duradouro, com certeza é um caminho
que a palavra de Deus nos apresenta, tanto para a evangelização, quanto também para o discipulado. Para que você possa, então, alcançar os objetivos do nosso curso e você seja, então, aprovado, você vai precisar aqui cumprir algumas etapas no nosso curso. A primeira etapa, a primeira atividade que você vai precisar cumprir é fazer a leitura do material de apoio. Então, a equipe pedagógica do curso já está preparando o material, na verdade, o material todo já está preparado, só falta providenciar algumas pastas que vocês irão receber, mas vocês receberão um material que está sendo chamado aqui de material de apoio, que basicamente é um manual simplificado de como funciona uma narrativa bíblica. Nós iremos interpretar o Evangelho de Marcos, mas para que você consiga interpretar de forma correta, você vai precisar ter um conhecimento acerca do funcionamento, das características literárias de um texto narrativo. E aí esse material de apoio vai ajudar nesse entendimento. Ao realizar a leitura desse material, você vai precisar entregar uma declaração de leitura. E aí você tem a data até o dia 25 de agosto para poder entregar essa declaração. A próxima atividade é referente ao livro, que é o livro texto da disciplina. Ao realizar a sua matrícula, você já recebeu o livro. Então, o título do livro é Discipulando com a Bíblia, um manual para ler a Escritura juntos. Você que já faz parte do Grupo Aliança, você que já é membro da igreja da ICEA Gama, que já conhece a forma como o Grupo Aliança funciona, você vai perceber que muito do que é abordado nesse livro, nós já praticamos como igreja. Então, muito provavelmente, você vai conseguir identificar vários princípios bíblicos e nós vamos tentar aplicar essa mesma metodologia, só que de forma individual, no evangelismo ou no discipulado individual. Então, você vai precisar fazer a leitura do livro e aí você vai precisar entregar um relatório. Perceba que aqui não é declaração. Então, você vai receber um modelo tanto de declaração quanto de relatório. Eu vou postar no nosso grupo de WhatsApp do curso, e aí você vai ter, então, um modelo onde você vai ter que responder algumas perguntas. Esse relatório que eu vou enviar vai ser um relatório padrão para todos os nossos módulos, então você vai sempre seguir esse padrão nos demais módulos. Você tem algumas perguntas referente ao livro, e aí você vai precisar, então, no final da leitura do livro, preencher, responder essas perguntas. A data de entrega é até o dia 26 de agosto, ou seja, você vai precisar ler o livro até a metade do nosso curso, para que na segunda parte em diante, no mês de setembro, você já tenha, então, concluído a sua leitura sem dificuldade alguma. Uma próxima atividade que você vai precisar cumprir é ler o Evangelho de Marcos no mínimo 5 vezes. A leitura do Evangelho de Marcos ela é extremamente importante. Então, quando você consegue ler o mesmo livro bíblico mais de uma vez, o seu entendimento ele é completamente diferente. Então, o objetivo é que você, a partir de agora, você já pode começar a fazer isso. Se você faz a sua leitura devocional e se você usa o texto bíblico para fazer a sua leitura devocional, você pode, então, já separar o Evangelho de Marcos para que nesse momento você, no momento do seu devocional, você faça, então, essa leitura. Qual a orientação básica? É que você se organize para fazer a leitura e o espaço de uma leitura e outra não seja algo muito distante, muito longo. O ideal é que você tenha um espaço mais curto possível para que você tenha um entendimento. Por exemplo, se você lê o Evangelho de Marcos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, é com certeza um tempo longo de uma leitura para outra. O ideal é que você possa ler todos os dias, ou um dia sim, um dia não,
mas que você consiga, na próxima leitura, lembrar do que você leu na leitura anterior. Então, você vai precisar entregar no final, quando você fizer a leitura das 5 vezes, aí sim você vai entregar uma declaração de leitura. A data, nesse caso aqui, é até o dia 30 de setembro. Nós teremos uma última atividade. A atividade é assistir às 6 palestras do reverendo Augusto Nicodemos sobre o Evangelho de Marcos. Então, eu vou disponibilizar também no grupo. Ele gravou, o reverendo Augusto Nicodemos gravou recentemente, eu acho que no mês de janeiro, se eu não estiver enganado. No Palavra da Vida, ele fez um panorama geral, do início ao fim do Evangelho de Marcos. Então, esse material todo está disponível, e aí você vai, então, precisar assistir a essas palestras para que você tenha uma visão completa acerca do Evangelho. Isso vai ajudar muito no nosso processo, no nosso curso, para que você tenha um bom aproveitamento no nosso curso. Eu vou disponibilizar, então, daqui a pouquinho, já no grupo, tanto o modelo de declaração, quanto também o modelo de relatório de leitura, tá bom? Você vai precisar apresentar, então, para essa última atividade, uma declaração de conclusão de que, de fato, você assistiu a essas palestras. E aí você vai colocar lá a data em que você concluiu a atividade do curso. Que Deus abençoe a sua vida, você que já está inscrito no módulo Evangelismo Discipulado. Estamos orando pela sua vida e rogando a Deus para que esse módulo seja uma bênção para a sua vida, que você consiga, que esse seja um tempo de crescimento, de edificação, e que você consiga também, já no final desse módulo, abençoar a vida de outros, tanto por meio do discipulado, quanto também por meio do evangelismo. Que Deus abençoe a todos.